Salve, galera! Esse vídeo vai ser o primeiro de uma playlist de análise combinatória. Eu conversei com alguns alunos e eles precisam treinar muito análise combinatória, os alunos do médio. Eles sabem mais ou menos os conceitos, mas precisa praticar bastante. Então eu vou trazer um exercício de análise combinatória por dia e é isso. Aí a ideia é que vocês tentem resolver o exercício primeiro e aí depois que resolveu ou que tentou resolver e não conseguiu, aí acompanha a correção, vê se você acertou. Ou caso você não conseguiu fazer, você acompanha lá e entende como faz. Belezeira? O primeiro exercício que eu vou trazer é esse aqui, ó. Alex, Bruno, Carla, Daniela, Eduardo e Mônica vão ao cinema e pretendem se sentar em uma única fileira. Eduardo e Mônica estão namorando e querem se sentar juntos. Alex e Bruno brigaram e não desejam se sentar juntos. O número de maneiras diferentes que todos podem se sentar de modo que a configuração acima ocorra é igual a... Esse exercício foi pego dessa fonte aqui, tá? Prova do Exército 2025, SpaceX, Cadete do Exército, segundo dia. Então, galera, pausa aí. Tenta fazer, beleza? E bora, vamos lá, vamos debulhar. Ó, perceba que cada um começa com uma inicial aqui diferente, já para ajudar a gente a modelar o sistema, né, se precisar. Então, Alex, Bruno, Carlos, Daniel, Eduardo e Mônica. Vou me referir a eles pelas iniciais. Eles vão ao cinema e pretendem se sentar em uma única fileira. Ok, até aqui tudo bem, seria só PFC e tá de boa. Eduardo e Mônica estão namorando. Eduardo e Mônica estão namorando e querem se sentar juntos. Beleza, esse é o nosso primeiro critério. A gente quer E e M juntos. Marcha. Alex e Bruno brigaram. Vamos pegar o Alex e o Bruno aqui. Alex e Bruno brigaram e não desejam se sentar juntos. Tá? Então, Alex e Bruno separados. Beleza. O número de maneiras diferentes que todos podem se sentar, de modo que a configuração acima ocorra, é igual a... Ok, é esses dois critérios. Vamos lá, então. Pô, tá no cinema, vai ser 6 lugares, né? É uma fileira só, uma fileira... 1, 2... Ixi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lugares. Eu quero posicionar essas 6 pessoas aqui de alguma maneira que o E e o M ficam juntos, o A e o B separados. Né? Um exemplo, né? Poderia ser assim, ó, E, M, A, B, a Carla e quem mais que falta? E a Daniela. Um exemplo, né? Um exemplo seria isso aqui. Tipo assim, tem quantas maneiras de atender esses critérios? Vamos lá. Lembrando, galera, que nesse vídeo aqui, eu não vou ensinar teoria nenhuma. Esse vídeo é resolução de exercício. Eu pretendo fazer uma playlist de análise combinatória explicando do zero tudo. Princípio fundamental de contagem, princípio aditivo, aí depois a permutação, arranjo, combinação, quando usar, quando não usar, quando compensa PFC, etc. Mas por enquanto é só resolução de exercício. Então você precisa conhecer um pouco já do assunto para acompanhar esses vídeos. Mas vamos lá. Primeiro critério. O A e o B tem que ficar separado. Então eu vou ver de quantas maneiras eu consigo deixar A e B separado, beleza? Se eu deixar A na primeira, eu fixo o A na primeira e aplico PFC. Se o A está na primeira, o B poderia estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Aliás, antes de eu deixar esse A e B separado, vamos começar por esse critério, faz muito mais sentido. Depois, quando vocês já tiver feito um pouco de exercício, vocês vão ficar calejados, vocês vão ver que faz sentido. Como o E e o M tem que ficar juntos, tipo assim, E e M vai sempre ter que ficar juntos, não importa onde eles estão. Então a gente vai enxergar eles como um bloco, beleza? Vamos pegar essas duas pessoas aqui, finge que elas estão amarradas, beleza? No final a gente vai desamarrar elas. Mas finge que elas estão amarradas, já que elas vão ter que ficar em um bloco só mesmo, que elas vão ter que ficar sempre junto. Então imagina que tem 5 cadeiras, beleza? 5 cadeiras. E o E e o M vai estar sempre sentando assim, juntinho. Só pra gente modelar o problema. Depois a gente vai abrir eles. Ok, agora sim. 5 cadeiras, porque E e M é uma coisa só, vai estar sempre grudado. A e B, vamos ver de quantas maneiras eu consigo posicionar A e B. Se eu deixar A na primeira, eu tenho 1, 2, 3 opções para pôr o B. Porque não pode ficar ao lado aqui. Não pode ficar ao lado aqui. Ok. De maneira análoga, se eu deixar o A na última, também é 3 opções. Então, mais 3 opções. Fechou. Se por acaso eu colocar o A na segunda, aí vai sobrar só 2 opções para o B sentar, porque ele não pode sentar do lado aqui, ó. Estão brigadinhos. Então, 2 opções caso o A esteja aqui. 2 opções caso o A esteja na segunda cadeira. Caso o A esteja na terceira cadeira, 2 opções. E por último, caso o A esteja na quarta cadeira,
duas opções também, porque não pode nesse, vai sobrar só esses dois aqui de opção. Então veja só, se o A sentar na primeira, tem 3 jeitos do B se sentar, se o A sentar na segunda, na última, tem 3 jeitos do B se sentar, e se o A sentar em qualquer uma dessas, vai ter 3 jeitos do B se sentar. Ao todo, eu tenho aqui então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 maneiras de posicionar A e B. 12 maneiras de posicionar A e B. Eu acho que é Ana e Bruno, né? Um negócio assim. Não, Alex e Bruno. Tá, 12 maneiras de posicionar A e B. Vamos arrancar esse treino aqui, já usamos. Uma vez que eles já forem posicionados, temos que ver de quantas maneiras eu consigo posicionar o resto. Beleza? Lembrando que a gente está pensando que isso aqui é uma coisa só. A gente grudou esse casal aqui. O E e o M, o Eduardo e a Mônica. Então, sei lá, vamos pensar em uma qualquer aqui, só para desbloquear o cérebro, né? Aliás, vamos pensar assim. O A e o B... vamos pôr uma genérica. Vamos supor que o A tá aqui e o B tá aqui. Há critérios de visualização mesmo, que eu não precisaria, né? O fato é que se o A e o B já estão posicionados, a gente começou posicionando o A e B. Então sobraram 3 cadeiras. Beleza? Sobraram 3 cadeiras. E dessas 3 cadeiras que sobraram, eu tenho que posicionar o C, o D, o E e o M. Só que o E e o M é uma coisa só. Beleza? Então eu tenho que posicionar o C, o D e o EM. O EM vai ser uma coisa só. Como são 3 opções, então para a primeira cadeira eu tenho 3 opções. Quem vai sentar na primeira? Não importa. O importa é que tem 3 opções. Sentou alguém na primeira. Vamos supor que foi esse louco aqui. Aí para a segunda cadeira eu tenho 2 opções, ou senta o D ou o EM. Vamos supor que veio esse casal. E aí para a última eu vou ter uma única opção. Então eu tenho 12 maneiras de posicionar a B e tenho princípio fundamental de contagem agora, tá? Multiplico as opções em cada etapa. 3 vezes 2 vezes 1, tenho 6 maneiras de terminar o posicionamento. Tá, ok. Aí agora entra um detalhe muito interessante, que é que nem eu falei, vocês vão ficar calejados, vai ficar automático, mas tem que prestar atenção agora no começo. Toda vez que fala isso de casal, a gente considera casal ou coisas que tem que ficar junto, tá? No geral, em anagrama isso aqui aparece, nossa, aparece muito. Você considera que ele é uma coisa só que aí depois você se lembra que não é. A gente considerou para ganhar tempo aqui, mas realmente não é uma coisa só. Então vamos supor que um posicionamento, a gente considerou assim, não é? Com 5 negocinhos, tipo A, B, C, E, M e D. Um exemplo de um posicionamento que a gente chegaria. Depois a gente vai fazer PFC aqui e multiplicar tudo. Mas um exemplo seria esse. Só que para cada posicionamento que eu criar aqui, esses caras, agora vamos lembrar que esses caras, eles não são uma coisa só, eles são 2 pessoas, essas pessoas têm que ficar juntas, mas não necessariamente o Eduardo à esquerda da Mônica, beleza? Isso é importantíssimo. Então, essa configuração aqui, ó, ela poderia estar assim também, ó, A, C, B, M, E e D. Entendeu? Do jeito que a gente fez, a gente contou isso aqui uma vez só. Então eu ainda tenho que multiplicar por 2 agora. Tudo que eu considerei. Porque o tanto de combinações que eu tenho, eu posso simplesmente pegar o Eduardo e a Mônica e inverter eles, que eu vou ter uma nova combinação. Por mais que vai ser um pouquinho só que vai mudar, mas é uma nova combinação. A gente está calculando todas possíveis. Então agora, por fim, a gente tem 2 maneiras de posicionar Eduardo e Mônica, tá? Esse aqui é o Eduardo, esse aqui é a Mônica. Agora, pelo princípio fundamental de contagem, eu pego, tipo assim, como são todos valores dependentes, basta eu aplicar o princípio e multiplicar tudo, né? Eu pego as 12 maneiras que eu tenho, vamos lá. Eu tenho 12 maneiras de posicionar o Bruno e o Alex. Depois disso, eu vou ter 6 maneiras de terminar de posicionar a galera. Então, vezes 6. E depois que eu terminei de posicionar a galera, eu ainda tenho 2 jeitos de trocar o Eduardo e a Mônica. Então, o nosso gabarito vai ser
o resultado disso aqui. 12 vezes 6 é 60, 72, isso aqui é 72, e 72 vezes 2 é 144. Cê é louco, nice. Nossa, mano, análise combinatória é a melhor matéria ever. Então fechou, galera. Esse foi o primeiro vídeo, beleza? Espero que não fique muito confuso, porque como eu tô postando sem teoria, talvez vai ficar muito confuso, mas é bom que instiga vocês a estudar um pouquinho e entender o básico. Beleza? Lembrando, esse vídeo é para apoiar a galera que quer estudar. E é um exercício por dia, acho que vai ficar leve, vai ficar tranquilo, dá para acompanhar. Ou, pô, em pouquinhos dias aí, vocês vão estar manjando muito de análise combinatória. Valeu!